Olá, amadas, como vocês estão? Quem sabe você está aí descansando de um longo dia de trabalho ou dos afazeres do lar. Quantas vezes nós nos perdemos na nossa rotina? Quando nós nos perdemos nessa rotina, deixamos muitas vezes de lado nosso lado espiritual, sobrecarregamos o emocional. E quando a luta vem, quando a provação vem, nós não suportamos, nós sofremos intensamente. Jó, ali no seu momento de perca, todos devem conhecer a história de Jó, um homem que tinha muitos filhos, tinha muita riqueza, mas que no certo momento Deus provou ele, retirou tudo dele. Ele ficou só, sua esposa, doente. E em meio às cinzas, ele ainda adora ao Senhor. Que força é essa? A sua mulher, ela estava tão cansada, tão sobrecarregada com aquela luta, que ela só tinha palavras de maldição, palavras pesadas. Ela falou para ele morrer, amaldiçoar o seu Deus, porque como é que o certo, né, vamos dizer, na lógica humana, como é que a gente serve a Deus e Deus traz o mal para a gente? E ali ele traz uma resposta em adoração ao Senhor e diz: recebemos o bem de Deus e não receberemos também o mal. Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz que ali ele não pecou contra Deus, em suas palavras, em suas atitudes. Aí você, que força é essa? Que ânimo é esse que Jó tinha em meio à dor? Porque sofrer, era nítido que ele estava sofrendo, mas ele tinha um bom ânimo. Ele queria viver naquele momento, ele não queria a morte. Mesmo que a sua esposa tivesse falado ali. E nós não julgamos ela, porque nós somos seres humanos e entendemos como nós nos sentimos. E ali ele ouviu aquelas palavras e trouxe uma palavra de ânimo em meio à dor, para ele e para ela. E a gente vê a diferença quando nós estamos ligados espiritualmente com Deus. Jó estava ligado espiritualmente com Deus. Por mais que a luta fosse muito grande, ele tinha essa intimidade com o Senhor. Nessa mesma história, quero trazer também um testemunho meu mesmo. Coisa simples, gente, do nosso dia a dia, né? Nós, mulheres, temos nossos dias alegres, espontâneos, felizes, aqueles dias que nós estamos assim, uou, que legal, sorrindo para todo mundo, né? Nós temos esse dia, a semana toda nós chega feliz, contente, mas tem aquele dia que a gente tá só na misericórdia, não fale comigo, né? A gente responde bom dia por educação, mas a gente não tá legal. E aí teve alguns dias que eu percebi que eu estava desanimando. Tava tudo ok, tudo certo, especificamente no meu serviço, né? Tava tudo bem, tava tudo ok, não tinha problema, né? A não ser a correria do dia a dia que em qualquer trabalho nós temos. E eu percebi que eu estava num desânimo tão grande, um desânimo que todo dia eu venho almoçar e cheguei e almocei e aí eu tinha que retornar para o serviço. E aí eu falei com meu esposo, eu vou descansar aqui um pouquinho, uns 20 minutinhos, vou descansar. E nisso meu corpo já estava cansado. Meu corpo estava cansado. Eu falei, não, vou descansar aqui. E nisso eu deitei, peguei uma almofada, deitei no chão. E ali eu fechei meus olhos e falei com Deus, Deus, me anima, Espírito Santo.
Me fortalece. Deus, eu estou tão desanimada. Tira, Senhor, esse desânimo de mim. Me dê alegria, me dê força, Senhor. Aí o Espírito Santo me deu uma palavra. Todas as vezes que você perder a fé, você perde a visão. Todas as vezes que você perder a fé, você vai ter desânimo. Porque a gente perde a visão. Quando nós perdemos a fé, nós perdemos a visão. E quando nós perdemos a visão, tudo fica difícil. Qualquer detalhezinho, ó, é um dia comum como qualquer outro, mas qualquer detalhezinho te desanima. Então, é importante, naquilo, eu falei com meu esposo, conversei com ele, e ele falou, realmente, Miriam, quando nós perdemos a fé, nós perdemos a visão e nós desanimamos. E nisso que eu quero falar ao teu coração nesse momento. Não perca a fé. Não perca a visão. E quando nós perdemos a fé, nós já estamos ali em um bom momento sem estar em oração. Por isso que é importante, todos os dias, não sermos levados pela rotina, pela correria, não. Pare, ore, fale com o Senhor. Converse com Ele. 10 minutos, 15 minutos. Tenha a rotina fixa de orar. Ali, o Paulo já foi pregando para mim, falando de homens de Deus, né? Que tinham uma vida de oração, que buscavam o Senhor constantemente. E isso virou neles, deu a eles disciplina. Depois eu quero trazer o Paulo para falar sobre a disciplina, né? Ser uma pessoa disciplinada. E aí, que não tem nada a ver com o que a gente entende, né? Muitas vezes, sobre disciplina. Não é. É algo assim profundo. Depois ele vai vir aqui falar com vocês. E nisso, foi me dando novamente. Aquilo eu já me levantei, quando o Espírito Santo de Deus falou comigo, né? Eu já me levantei, fui falar com Paulo e foi me dando aquele ânimo, aquela força. Falei, Deus, tô perdendo a visão. Meu Deus do céu, tô perdendo a visão, por isso que eu tô desanimada. Então, gente, voltemos a esse lugar seguro, a esse esconderijo que nós temos em Deus. O mundo não entende, mas só aquele que é servo do Senhor sabe o valor que tem a comunhão que nós temos com Deus. Tenha esse momento com o Senhor, fale com Ele. Tá desanimada? Tá sem força? Tá cansada? Vá ao seu esconderijo, fale com o papai. Um momento ali de cansaço, fale com Deus. Sabe por quê? A palavra do Senhor diz assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, o espírito sempre está pronto para nos fortalecer, para nos levantar, né? O espírito sempre está pronto ali para buscar o Senhor, mas a nossa carne sempre quer o descanso, sempre quer desanimar. Então, que estejamos sempre a posto, porque quando vier os dias difíceis, nós consigamos passar. E nós precisamos, cada dia, desse consolo, desse refrigério, de estar na presença do Senhor para que nós possamos seguir em frente. Amém? Que Deus abençoe sua vida e se você gostou desta palavra, se inscreva no nosso canal, que nós vamos ter mais devocionais com o Senhor, uma palavra ao teu coração, tá bom? Que Deus fortaleça você, sua família e que Deus venha a cada dia direcionar a sua família, o seu lar, na presença do Senhor, com um propósito. Amém? Que Deus abençoe.